Gente, mas eu estava lembrando aqui, né? Até disse agora há pouquinho, o ser humano se adapta a tudo, né? E a gente se adapta a tudo mesmo, né? Hoje foi um dia difícil de novo em São Paulo. Ainda tem um resquício da greve de ontem, né? Acordamos com os olhos de ontem hoje, né? Ainda com o impacto da greve de ontem. Uma greve que tomou um rumo estranhíssimo, né? Estranhíssimo. A gente até discutiu ontem aqui com o Urian e com o Raul, discussão sobre privatização, um atribuindo a responsabilidade pela greve ao outro, atribuindo a disputa eleitoral de daqui a um ano, né? Como se as pessoas pudessem ser usadas como massa de manobra para uma disputa eleitoral com a qual elas não têm nenhum vínculo e não têm nenhum interesse nesse momento, né? Muito pelo contrário, as pessoas estão preocupadas em tocar a vida, em ganhar a vida, né? Hoje houve uma falha numa linha da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para quem não é aqui de São Paulo, é a linha 9, que é uma linha privatizada, parou. Teve uma falha elétrica, a concessionária suspeita, até registrou um boletim de ocorrência, suspeita de alguma espécie de sabotagem, porque encontrou na via alguns equipamentos que podem ter sido jogados ali ou colocados ali para atrapalhar a transmissão de energia, impedir o trem de funcionar e tudo mais. Mas eu queria, como a gente ainda tem o rescaldo do que aconteceu e a perspectiva de que volte a acontecer, né? Porque a USP está em greve já há mais de uma semana, né? Pararam professores, primeiro pararam alunos da FEFELESH, depois pararam outras faculdades, depois pararam Unicamp professores, também, né? Funcionários. Estava lendo agora há pouquinho que o reitor admite que porque a primeira demanda dos estudantes os professores estão se aposentando e vocês não estão repondo, não tem professor. E o reitor admite que há esse problema, tanto é que anunciou uma contratação de 180 professores, mas estão em greve. Ficou mal parada essa história do o prefeito e o governador atribuindo ao partido do adversário a greve e dizendo que a greve foi engendrada para prejudicar o prefeito e o governador. O partido supostamente autor da greve ou um dos agentes da greve diz que a greve não é por causa da eleição, mas por causa da política privatista que coloca em risco a vida do passageiro, a vida do funcionário. Não está muito cedo para embutir eleição municipal numa greve que travou a cidade ontem e que... Isso não faz com que as pessoas se sintam mal, se sintam usadas e não contribui... Queria ouvir o Mano, que é envolvido com isso. Uhum. Não contribui para que as pessoas... acreditem cada vez menos na política, mano, porque você fala assim, porra, eu tô aqui fechado num trem, ou impedido de entrar num trem, ou hoje fechado num trem, tendo de sambar, fazer mundos e fundos para conseguir chegar na minha consulta, para conseguir chegar ao trabalho. Ontem, de manhã, na Jovem Pan, a gente mostrou uma senhora tirando uma foto, uma selfie, atrás do cartaz que indicava a greve, provavelmente para mandar para patrão, sabe? Essas coisas. É uma humilhação para essas pessoas. Que ficam horas e horas esperando, sem ter perspectiva, se vão conseguir. E aí ficou nessa pauta, privatiza, não privatiza, como se tudo que fosse privatizado fosse bom, ou tudo que fosse público fosse bom, né? Exato. As pessoas só querem chegar no destino delas. Se quem vai levar é a Via Mobilidade ou o metrô, pouco importa, né? E essa discussão Boulos, Nunes, Tarcísio, Bolsonaro, Lula, que sentido faz isso, mano? O cidadão, ele deseja viver sua vida em paz, trabalhar, ter comida, se divertir com a família e não ficar eternamente num fla-flu político, né? E a gente vê um aumento da polarização que fez com que a política tomasse o cotidiano das pessoas de uma forma muito mais invasiva do que qualquer um gostaria, né? A maioria das pessoas quer simplesmente viver sua vida em paz, não quer ficar eternamente num fla-flu político. Então, boa parte dessa questão passa justamente por essa toxicidade que a política incorporou, né? A política começou a estar muito mais presente na vida das pessoas, sobretudo a partir de 2013, mas parece que os níveis de toxicidade, né, os níveis de agressividade da disputa política, do debate político, foram chegando em níveis insuportáveis, né? Que as pessoas passaram a se odiar em função de escolhas políticas, e isso tudo é muito ruim, porque acaba diminuindo a capacidade da sociedade de conviver
harmonicamente entre si, de respeitar as diferentes opiniões e, no fim das contas, até de ser feliz, né? Porque o que cada um quer é viver sua vida de acordo com o seu estilo, buscando, enfim, a felicidade, não o conflito o tempo todo. Então é muito ruim que todas as questões fiquem sendo politizadas e também que todas os debates sobre modelos de gestão da nossa parte coletiva da vida, como é, por exemplo, a questão dos transportes, fique binarizada num tipo de discussão muito empobrecida, que é quase tribalizada, como se fosse sempre a resposta do 8 ou do 80, né? Como se fosse ou uma coisa ou outra, quando existe muita nuance. Então, por exemplo, no caso de uma privatização, existem diferentes modelos de concessão, diferentes modelos de privatização, diferentes formas de contratualizar entre o setor público e privado para construir parcerias que têm diferentes indicadores de resultado. Aqui em e São nada Paulo, disso por exemplo, o governo do estado entregou essa linha da CPTM, que é a linha 9, ela já era uma bomba. E aí o governo entrega algo que funciona muito mal, que é muito ruim, entrega para uma concessionária e passa a apontar o dedo para a concessionária como se ela fosse a culpada por algo que o Estado não fez desde que inaugurou a linha. E como se fosse possível apertar um botão e resolver o problema, quando não é. Né? E essa ideia de que se você privatizar tudo funciona, ou se você deixar público tudo funciona, entrou nesse fla-flu também, né? Porque assim, tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona, né? Tem coisa que você concede telefonia, que é o exemplo mais óbvio, né? Maravilhoso. E tem coisa que não dá tão certo, tipo serviço funerário em São Paulo. Tá 4 vezes mais caro morrer em São Paulo se você não tem direito à gratuidade. Era 1.000, ficou 4.000. É melhor morrer em São Bernardo do Campo, Diadema, atravessar para morrer em outra cidade. Quer dizer, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. E a gente precisa entender o que é que faz funcionar mais ou menos. Ou seja, é a camada da modelagem, né? Como é o modelo do contrato? Qual é a forma de remuneração da concessionária? Né? Ou seja, quais são os incentivos que o governo está colocando no contrato de concessão para guiar o trabalho da concessionária para um rumo ou para o outro? E quais são os mecanismos de fiscalização que a agência reguladora tem para conferir se o contrato está sendo devidamente cumprido ou não? Ou seja, o debate é muito mais complexo e tem muito mais nuances para ser feito do que ficar num binarismo de estatal ou privado. Né? Mas parece que vira um negócio meio eleitoreiro, não é, Elaine? Sim, na verdade, essa questão de privatização não é uma novidade do governo Tarcísio. A gente sabe que privatização vem do PSDB e a gente passou longos anos sob gestão do PSDB. Né? Então, esse é um ponto. E aí vem a grande questão que você bem pontuou. Né? As entregas das linhas que foram feitas já no passado, elas já têm problemas, né? Porque uma das reivindicações dos metroviários diz respeito justamente à manutenção da linha 15, né, que é uma tecnologia diferente, né, da Bombardier, e que, segundo os metroviários, hoje essa manutenção ela não é feita com a segurança adequada, tanto para passageiros quanto para quem trabalha no metrô. Né? Então, uma das reivindicações é justamente porque vai ter uma licitação nos próximos dias e uma das reivindicações é essa questão da manutenção. Um outro ponto que eu até tentei explicar ontem ao vivo no Linha de Frente, não é tão fácil de explicar ao vivo, mas agora eu já consegui conectar os pontos, então vamos lá. A outra questão, que é um ponto que os sindicatos ponderam, e eu acho que vale a pena aqui a gente pensar sobre isso, mas isso tem que ser dialogado e discutido. Né? Eu acho que o que está faltando é o diálogo, né? Que é assim, quando você faz a concessão dessas linhas, além do valor pago pelo passageiro, né? Então, hoje você paga a passagem do metrô R$ 4,40 em São Paulo. Para além disso, existe uma câmara compensatória, onde o governo paga, além dos seus R$ 4,40, ele paga mais R$ 6,32, salvo engano. Eu vou errar agora só os centavos, tá? É 6 e alguma coisa.
Então, a passagem... O governo paga mais do que o passageiro. Um subsídio, exatamente. Então, tem um subsídio. Então, na verdade, cada passageiro custa vale 11 reais, né? E aí a grande questão é, isso aí, ele é reajustado em contrato. E esses reajustes desse subsídio que o governo dá para essas empresas como a CCR, esse reajuste nos últimos anos foi de 30%, enquanto a inflação foi 18%. Então, teve um ganho real muito grande, né, no contrato. E aí a grande questão que o sindicato fala, e que vale a pena a gente parar e pensar, tudo bem, aí o Estado não investe nas linhas que estão ainda estatizadas, né? Não paga bem aos funcionários, mas vai lá, concede uma linha para o privado e ainda dá um subsídio para ele, né? Será que a tarifa é, de fato, a única receita que a gente tem que ter nos trens metropolitanos e no metrô? Será que a gente não tem que criar aí uma nova forma de receita para que, quando você fizer essa concessão, você não necessariamente tem que, além de tudo, ainda dar um subsídio? E esse é um ponto. É uma boa questão, né? Porque você pode aumentar as receitas do sistema de transporte, tanto com publicidade como com comércio, né? Você tem países em que, na Ásia, por exemplo, em que cada estação é quase um shopping, né? Exatamente. Porque você faz como, por definição, um sistema de metrô é um lugar de grande circulação de pessoas, ter um ponto comercial num lugar onde as pessoas estão circulando o tempo todo é um valor aqui muito não vira, grande. né? É difícil. Você vê um monte de espaço para alugar. Mas então, será que não vira porque não houve, né, essa coisa de vamos pensar que a gente precisa criar um negócio que sobreviva para além da tarifa paga, para que o governo não tenha que subsidiar? Então, os pontos trazidos ali, eu não estou aqui defendendo nem A nem B, tá? Os pontos, até porque... Vamos falar do outro lado. Por outro lado, há uma decisão do TRT de São Paulo que proibiu a greve, que a greve é ilegal. Por quê? Aí eu já vi algumas pessoas falando, mas o direito à greve, que é constitucional? Tudo bem, está lá no artigo 9º da Constituição o direito à greve. Só que para serviços básicos, necessidade básica da sociedade, como transporte coletivo, você não pode ter greve. Então, ela estipulou ali que nos horários de pico teria que ter 100% do funcionamento e naqueles horários que não fosse de pico, 80% de funcionamento, né? Do efetivo. E caso isso fosse descumprido, multa diária para os sindicatos de R$500 mil. Então, assim, você tem os dois lados com pontos a serem analisados e com suas razões. Só que dois bicudos não se beijam. Então, assim, eu acho que o que falta ali é uma dinâmica de sentar numa mesa e negociar. Estado e sindicatos. Né? Precisa ver se eles estão afim, né? Todo mundo, né? Porque não pareceu, né? Exatamente. E aí, quando você não negocia, fica essa guerra de foice. E quem sofre é sempre a população. Agora, gente...